Boa noite, senhoras e senhores, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui mais uma live do canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos para a gente falar sobre esse melancólico 0 a 0 entre Vasco e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, segunda rodada. O Vasco agora soma 4 pontos depois da vitória contra o Maricá na estreia por 4 a 2 e dessa vez com um time completamente reserva, com pouquíssimos titulares até atuando, apenas o Léo Jardim como um titular absoluto de fato, e também o Carlos Andrés Gomes, que entrou no segundo tempo para poder ser, inclusive, o único jogador que tentou algo diferente dessa equipe. Como eu coloquei no título, zero novidade. É sabido desde o ano passado, desde que acabou a temporada, que o Vasco é uma equipe que não tem elenco, que não tem jogadores capazes de conseguir manter o nível da equipe titular. A equipe titular é uma boa equipe, mas o banco de reservas se salvam pouquíssimos atletas. Muito pelo contrário, eu acho que a gente hoje viu como o Vasco precisa enxugar e cada vez mais negociar as peças que tem no elenco, principalmente aquelas peças que continuam irritando o torcedor e que não adianta a gente se iludir com questão de Campeonato Carioca para poder entender que o Vasco não tem elenco para poder ficar disputando Campeonato Carioca, agora Campeonato Brasileiro, daqui a pouco Copa Sul-Americana, daqui a pouco Copa do Brasil. Enfim, cara, eu acho que o Vasco tem que escolher suas batalhas e o Campeonato Carioca não é a batalha que o Vasco tem que escolher. Para ser muito honesto, tem que já pensar no Campeonato Brasileiro. Venho falando isso há 2 semanas praticamente, lá no Geral Casé TV eu falei e vou repetir aqui. Não adianta, mesmo que o Vasco vá ao mercado, mesmo que o Vasco consiga contratar alguns jogadores, não tem elenco para pensar em olhar o Carioca como uma chance de título. Tem que pensar no Campeonato Brasileiro, fazer boas pontuações logo nas primeiras rodadas, para depois aí sim sonhar com alguma coisa na Copa do Brasil e principalmente na Copa Sul-Americana também. Então eu peço para você deixar seu like, peço para você se inscrever no canal do Pedrosa, que a gente trouxe várias informações exclusivas hoje, logo pela manhã, logo antes do jogo, e aí a imprensa inteira esportiva começou a repercutir todas as notícias que a gente deu com todos os detalhes sobre Ryan, sobre Sforza e muitas coisas que a gente vai poder falar aqui também e revelar para vocês aqui no canal do Pedrosa, revelar para vocês aqui em primeira mão, principalmente sobre atletas que podem sair do Vasco da Gama, além até do Juan Sforza, que eu trouxe a informação mais cedo, que ele já está praticamente acertado com o empréstimo para o Talleres, e em breve eu vou falar disso também, tá bom? Então vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal do Pedrosa. Aqui a gente está muito próximo de bater 170 mil inscritos, eu vou ficar muito feliz se você puder apoiar o meu trabalho e se inscrever por aí na sua casa, no seu celular, na sua TV. Se inscreva no canal do Pedrosa para a gente poder bater essa marca de 170 mil inscritos. Já estou aqui no aguardo da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz e a gente começa falando sobre a partida. Vou falar sobre Verratti hoje também e vou falar muito de mercado de forma geral, de planejamento. Cara, gente, eu vou repetir aqui o que eu falei na última live, tá? O Campeonato Carioca, pra mim, ele não é balizador de nada. Deixa eu só mexer aqui, porque me irrita quando o Vasco fica tampado. Pera aí. Agora sim. O Campeonato Carioca, ele não é, pra mim, não é régua e nem baliza de absolutamente nada. Muito pelo contrário. O que a gente pode se espantar é que se alguns jogadores não conseguiram se destacar contra o Nova Iguaçu, com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu, que já há muito tempo é uma das equipes que mais faz um trabalho legal dentro do futebol carioca, dos clubes de menor expressão, que tem um CT legal, que já tem um técnico que trabalha no Nova Iguaçu há mais de 2 anos, tem jogadores que tem uma base também ali, já de liderança. O Vasco, ele tem que olhar para um nível de enfrentamento cada vez mais com um olhar de que a temporada não vai ser essa. O Vasco vai ter muitas situações e desafios que são muito mais fortes do que o Nova Iguaçu. E quando eu digo isso, levando tudo em consideração. Tempo de pré-temporada, volta de férias e tudo mais. Só que toda a avaliação que eu for fazer aqui agora, ela não tem a ver só com esse jogo do Nova Iguaçu. Ela tem muito mais a ver com o que a gente viu na temporada 2025. Então, até parando para pegar aqui o time titular, vamos lá. Vou pegar aqui o time titular do Vasco para a gente poder analisar. Tá aqui, ó. Pá. Vou botar aqui na cena aqui para vocês.
Ó, tá aí. Time titular do Vasco aqui na partida contra o Nova Iguaçu hoje. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Saldívia, Lucas Freitas, Vitor Luiz, Hugo Moura, Tietê, Matheus França, Garré, David e GB. Eu vou olhar nome por nome porque é até melhor do que a gente falar sobre o desempenho do Vasco em si. Que é uma equipe completamente de forma coletiva diferente. É uma equipe que eu não espero absolutamente nada, eu espero muito pouco, e a gente viu muito pouco durante o jogo. Tem que parabenizar o torcedor que esteve presente hoje em São Januário, porque é muito por amor, é muito pelo que o Vasco é. Peça a peça, Léo Jardim e Puma Rodrigues são dois jogadores que a gente pode considerar até... o Léo Jardim com certeza é titular e o Puma Rodrigues renovou, então é um jogador que é útil quando entra dentro de campo, não me preocupa tanto. Saldívia, analisar um pouco essa primeira partida do Saldívia como titular. Cara, quando você vem de uma linha inferior, como é o caso do Saldívia, que veio do Colo-Colo, é normal você ter uma adaptação desse atleta. Eu não posso queimar um atleta ou avaliar o que esse atleta é capaz ou não de fazer por conta de um jogo. Muito pelo contrário, eu sou totalmente contra isso. Então, o Saldívia hoje, pra mim, não fez uma grande estreia. Não fez uma estreia que animasse o torcedor. Ao mesmo tempo, entendo que seja também a afobação, a ansiedade de querer mostrar futebol. Em muitos momentos carregou a bola em demasia. E aí, eu acho que o Fernando Diniz tentou dar uns toques nele ali, principalmente de toca a bola, cara, solta essa bola rápido, pô. Porque, apesar dele ter essa característica de ser um zagueiro construtor, e isso ficou muito claro hoje, não adianta você ficar segurando a bola. Por quê? Porque o jogo do Vasco, ele requer praticamente um erro zero. É um jogo com linhas altas, é um jogo em que você depende muito, principalmente, dessa construção dos zagueiros. E o Saldívia veio com o aval do Fernando Diniz, veio para ser o reserva imediato da dupla Cuesta e Robert Renan, e hoje ele não fez uma grande apresentação. Dá para definir o jogador por conta disso, Pedrosa? É claro que não. Claro que não. A equipe do Vasco totalmente mesclada, com jogadores que ele nunca tinha jogado junto na vida, com um time que é totalmente desentrosado. Apesar de treinarem juntos, a dinâmica quando você entra dentro de campo é muito diferente. Então, eu acho que tem que ver. Aos poucos, tem que colocar ele em situações como titular, tem que colocar ele como situações jogando na equipe titular para você ter uma dinâmica muito melhor, porque a equipe titular do Vasco da Gama é bem melhor do que essa que entrou em campo. É cedo, a primeira impressão não é boa, na minha opinião, não é boa, mas eu acho que tem potencial para ele crescer e, repito, requer adaptação de acordo principalmente com a liga que ele veio. A liga do futebol brasileiro, ou futebol brasileiro em si, é um nível muito maior. É o maior nível da América do Sul e um dos melhores do mundo. Sempre falo isso aqui. Então acho que o Saldívia ele ainda tem para apresentar um bom futebol e quem sabe até ajudar o Vasco da Gama. Lucas Freitas, para mim é um jogador que até na barca que eu fiz aqui com o Cazé na última live de 2025, ele não fez um 2025 horroroso, mas ele passou longe também de trazer algum tipo de confiança para o torcedor do Vasco. Então acho que o Lucas Freitas, o melhor caminho para ele seria de fato ele procurar uma oportunidade em outro lugar, olhar um pouco, quem sabe, o mercado brasileiro, porque no Vasco, e ele ainda saiu lesionado hoje, no Vasco eu acho muito difícil que ele consiga ter a própria paciência do torcedor. Não me passa a segurança necessária, então eu colocaria ele na barca, tá? Vitor Luiz, eu já falei desde o ano passado e vou repetir aqui. Com todo respeito ao Vitor Luiz, que hoje teve até um gesto muito humilde, muito maneiro da parte dele, de pedir desculpas para a torcida que acabou vaiando ele. Mas o Vitor Luiz, ele, nesse momento da carreira, ele tá num momento de queda, de descenso. Ele tá naquela curva para baixo do que um jogador de futebol tem em sua vida. Ele jogou muito bem no Palmeiras, ele jogou muito bem no Botafogo. Em algum momento dos primeiros meses que ele chegou no Vasco da Gama, ele também conseguiu ser um jogador até interessante para quesito defensivo, mas 2025 dele foi muito abaixo e o 2026 começa como 2025 foi. Acho que o melhor e o ideal é negociar o Vitor Luiz e trazer, obviamente, outro lateral esquerdo para poder disputar a vaga com o Lucas Piton, tá? Então, um abraço para o Vitor Luiz. Acho que no sentido de ser um jogador de grupo, ser um jogador que se dedica, isso não tem do que reclamar, mas pro que o Vasco pode ter hoje como lateral esquerdo reserva, o Vitor Luiz fica muito aquém do esperado. Deixa eu beber uma água aqui que tá muito calor. Vamos lá. Hugo Moura.
Cara, nem acho que o Hugo Moura fez uma partida ruim hoje. Talvez dos jogadores que atuaram e que a gente já conhece tenha sido um dos poucos lúcidos desse jogo. Só que é muito pouco, né, cara? E aí esbarra em tudo que eu já falei, assim. Não dá pro Vasco entrar em 2026, entrar numa nova temporada com o risco de você ter que colocar e usar o Hugo Moura pra jogar o tempo inteiro. Desculpa, gente. Não dá, assim. Mas não dá mesmo, não dá mesmo. E é muito cansativo ficar falando sobre isso. É engraçado, né? A galera pega a informação e não dá crédito da informação. Aconteceu bastante isso hoje, inclusive, na ESPN, Globo Esporte e tantos outros lugares. Até na imprensa argentina aconteceu também. É foda. Enfim. Deixa eu tirar aqui o fone. Vamos lá. Eu entendi completamente tudo que ele falou e compreendo o que ele falou também, mas, novamente, eu necessito ver esse elenco sendo enxugado. Voltando até aqui ao nosso papo aqui sobre os jogadores, o Hugo Moura, vocês sabem a minha opinião, eu não vou nem me estender. Tietê, cara, o Tietê, pra mim, ele tinha que seguir o rumo dele também. Falei isso no ano passado e vou repetir aqui. Pra mim, o Tietê tinha que seguir o rumo dele. O Tietê, inclusive, teve uma consulta do Vitória. Vitória sinalizou que gostaria de contratar o Tietê e, a princípio, não deu negócio. Mas eu acho que o mais rápido possível, o Vasco tem que olhar pro Tietê como uma oportunidade e um cara negociável. E ele é um jogador negociável hoje. Para que o Vasco possa renovar e revigorar esse setor de volante. Vocês sabem o que eu falo aqui já tem um tempo também. A posição de volante hoje no futebol mundial, ela se tornou a posição mais importante. Não que as outras não sejam importantíssimas, mas se a gente for colocar em grau de importância, eu colocaria a posição de volante, de primeiro e de segundo volante, mas talvez até a de primeiro como mais importante do futebol. É o cara que toca mais na bola, é o cara que faz o jogo andar, é o cara que tem esse elo entre a defesa e o ataque. Então, eu olho pro Tietê, sinceramente, como um jogador que, assim como o Vitor Luiz, está em queda de rendimento, está em declínio na carreira. Ano passado, valia muito se apostar no jogador que veio de graça, um jogador que é campeão, um jogador que tinha conseguido fazer uma boa temporada com o Botafogo, principalmente em 2023, mas em 2024 foi importante lá no ano mágico do Botafogo. É um líder, então essa questão ela acaba pesando nos momentos decisivos para um grupo de futebol, mas nessa temporada eu já não vejo o Tietê como um jogador capaz de ajudar o Vasco como o Vasco precisa para ser peça de reposição. Titular ele não é de forma alguma. Os titulares do Vasco hoje são Barros e Thiago Mendes, e com certa distância, e é isso que me preocupa. Não pode ter essa distância toda. O Vasco tem que ter um volante ali reserva que seja capaz de disputar a posição, para que você não gere uma zona de conforto nem para o Barros e nem para o Thiago Mendes também. Eu daria mais oportunidades, inclusive, para o JP jogar como segundo volante e não como meia, que foi a posição que ele entrou hoje. Eu acho que o JP tem totais condições de ajudar o Vasco como um segundo volante, como meio campista ali, com a técnica, com força, é jovem, tem muito a crescer, pode crescer com o Diniz. Diniz pode mudar esse jogador da água pro vinho, já tinha feito uma boa temporada pelo Avaí. É um jogador que desde a base já tem também uma contribuição muito interessante. Então o JP cada vez mais me parece maturado para poder ajudar o Vasco e eu daria mais oportunidades para ele como segundo volante. Eu penso muito nisso e acho que é um jogador que tem condição de ajudar o Vasco nessa temporada. Matheus França. Eu vou concordar plenamente com o Diniz. Quando o Matheus veio, não tinha um que falava assim, o Matheus é ruim de bola. O Matheus, contratação ruim. Não é. O jogador que sai do Flamengo por 20 milhões de euros, ele não é ruim. Ele é um jogador que, infelizmente, não conseguiu ter uma sequência lá no Crystal Palace e até por isso que ele volta pro Vasco da Gama. O Vasco consegue uma negociação com ele sem custos, pagando o salário dele, que é alto. É um salário alto, na casa ali dos 900 mil reais. E hoje eu vejo o Matheus França sem confiança. Totalmente sem confiança. Se lá no início ele até conseguiu fazer alguns jogos medianos assim, a reta final dele é muito ruim. E hoje, nem contra o Nova Iguaçu, ele conseguiu tomar as decisões corretas.
Não vejo como um jogador que é horrível, que é ruim de bola, mas ele está totalmente sem confiança. Ele precisa melhorar. E ele precisa acertar para ele poder justamente ganhar essa confiança e colocar o futebol dele em prática. E quando eu digo isso, é tomada de decisão, é finalização, é a escolha da jogada, é a qualidade técnica mesmo. Muito abaixo, cara. Muito abaixo, assim. Muito abaixo. E a titularidade dele hoje, ela pode ser justificada pelo Diniz para dar confiança. Mas ele tá atrás. Ele tá atrás do Maxime, que entrou melhor que ele. Ele tá atrás do JP. Ele talvez esteja atrás até de bola jogada, se o Adson voltar bem, do Adson. O Estrela é uma incógnita também por uma questão física, mas quem sabe dar uma oportunidade para ele. Tá atrás do Rojas, pelo que o Rojas apresentou hoje, assim. Tudo é muito pouco, né? Tudo é só um jogo. Mas em relação ao Matheus França, enquanto ele não responder à torcida, enquanto ele não dá um recado pra torcida, não der um recado pra torcida de cara, eu tô aqui, eu tenho qualidade. Não adianta. Aí é brigar com... É brigar com os fatos. Tá mal, pô. Tá mal, tá mal, tá mal. E é preocupante. É preocupante.